Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo da área de informática. Eu sou o professor Marcel Rios e no vídeo de hoje estaria atualizando aí o conteúdo do último edital da Polícia Federal, onde tinha no conteúdo programático, né, esse tema aqui de noções de mineração de dados, mas é claro que esse assunto também se aplica a outros concursos, né, que cobrem também esse assunto, tá? Então a gente vai estar fazendo um resumão aqui sobre mineração de dados e no final a gente resolve ainda mais 5 questões sobre esse assunto para ver se você pegou mesmo tudo que a gente vai estar explicando por aqui. Vamos iniciar então a nossa aula? Vamos começar pela definição do que é mineração de dados. É uma técnica assistida, né? A gente pode entender aqui como apoiada por computador, por um dispositivo eletrônico, né? Que é usado em análises para processar e explorar grandes conjuntos de dados. E aqui tem outro ponto importante, não está sublinhado, né? Mas visa explorar grandes volumes de dados, tá? E é por isso que precisa então de um dispositivo eletrônico com grande capacidade de processamento, né, como um computador, como um servidor, para realizar esse processamento dos dados, tá? E aí o segundo item, utiliza-se também ferramentas e métodos de mineração de dados. E a gente vai conhecer na nossa aula de hoje as principais técnicas, tá, de mineração de dados, onde as organizações, as empresas podem descobrir, através dessas técnicas, desses métodos, padrões que estão relacionados aos dados, padrões ocultos, relacionamentos ocultos em seus dados. Então, ali existem diversos dados numa instituição, numa empresa, mas que se não tiver uma técnica implementada, né, assistida por computador, o empresário, o gestor não consegue ter essa visão, tá? Porque são padrões e relacionamentos que estão ocultos, mas que, quando aplicado métodos específicos de mineração de dados, utilizando algoritmos, consegue fazer um relacionamento desses dados e aí então fazer projeções, né, do mercado, daquela empresa, né, de tomada de decisões que podem fazer toda a diferença. Terceiro ponto aqui, ó, data mine, tá? Tá associado à mineração de dados, tá? Então, mineração de dados que transforma dados brutos, que a princípio não tinha muito significado, em conhecimento prático. Então, essa é a finalidade da mineração de dados, tá? Que é chamado também de data mine, tá? Então, transforma dados brutos em conhecimento prático. E a gente vai estar conhecendo na nossa aula de hoje alguns procedimentos, algumas etapas que a gente pode estar aprendendo, né? E também algumas técnicas que são utilizadas dentro das empresas. Certinho? Fizemos então essa visão geral até aqui do que é mineração de dados. Na sequência, quais são os pilares então da mineração de dados? Composta por três pilares, tá? Primeiro, estatística. Segundo, inteligência artificial. E terceiro, machine learning, que aqui a gente entende como aprendizagem de máquina, tá? Tome nota aí com aprendizagem de máquina. São os três pilares que sustentam, tá, a mineração de dados. Tudo isso aqui, esses três pilares, eles atuam em cima de um grande volume de dados. Então, tome cuidado com isso, porque às vezes algumas provas colocam como os pilares a estatística, a, a inteligência artificial e grande volume de dados, ou estatística, machine learning e grandes volumes de dados. Então, o que a gente está trazendo aqui para vocês é esses três pilares atuando em cima desse grande volume de dados. Então, a gente pode dizer que o grande volume está aqui, ó, na intersecção aqui dos três pilares, aqui no meio, todos eles atuam em cima desses volumes de dados de uma empresa. Tá? Então tome nota de que esses três pilares, em algumas provas de concurso, eles cobram também um quarto pilar, mas eu não entendo que seja um quarto, porque o volume de dados ele é o foco desses três pilares aqui. Tá? Então a estatística vai rodar em cima dos volumes de dados, a inteligência artificial e o machine learning, que é a aprendizagem de máquina. A máquina ela vai sendo treinada em cima dos dados para poder ela fazer projeções cada vez mais precisas. Estatística, né? Uma síntese de cada um desses itens é o estudo numérico das relações entre os dados que ele está ali analisando, ok? Inteligência artificial, inteligência exibida, né, por softwares, né, ou máquinas que se assemelha à inteligência humana. Claro, isso aí está sendo bastante difundido, não é nenhuma novidade. Utiliza muitas vezes redes neurais, né, para fazer análise desses dados e aprender com os resultados. Machine Learning, que a gente falou que é a aprendizagem de máquina, utiliza, implementa ali algoritmos que podem aprender
com os dados para realizar previsões. Vocês vão ver que uma das técnicas que a gente vai apresentar aqui para vocês, ela utiliza essa questão de machine learning, de aprender com os dados para poder melhorar ainda mais as suas previsões. Certinho? Trouxemos aí, então, esses 3 pilares referente à mineração de dados. Lembrando que você deve incluir aí também o volume de dados, que esses 3 pilares atuam em cima de um grande volume de dados e de forma conjunta consegue então entregar para as empresas, para as organizações, conhecimento prático. Certinho? Beleza? Na sequência, nós temos aqui visão geral do processo de coleta. Então, a gente vai começar a entender uns procedimentos da mineração de dados, começando aqui pela coleta, então, onde acontece a captura dos dados de diferentes fontes, né? Então, aqui o primeiro passo, o cientista de dados deve detectar quais são as fontes que ele vai estar extraindo esses dados, né? Como sendo feedback do cliente, é uma fonte que ele pode estar pegando, a parte de pagamentos, pedidos de compra, né, o faturamento da empresa, são dados, são fontes de dados que ele pode estar acessando para poder fazer essa coleta dos dados. No segundo passo, nós temos aqui o que nós chamamos de Data Warehousing, né, que é o processo de armazenar os dados que foram coletados aqui na etapa anterior em um grande banco de dados, que é também chamado aqui, ó, Data Warehouse, né, que é esse grande armazenamento dos dados que foram coletados da instituição para fins de análise. Tá? Então, tome nota desse termozinho aqui que é bem conhecido também. Em seguida, é implementada a parte de softwares e algoritmos de análise. Então, começam a ser processados os dados que estão alocados no Data Warehouse, né, buscando encontrar significados. Então, é feito um cruzamento desses dados, um alinhamento entre eles, utilizando técnicas e métodos específicos para encontrar, então, ali um significado. Tá? Então, é o que acontece aqui na terceira etapa. E aí, chegamos então na mineração, após aí feito esse alinhamento entre os dados que estão armazenados no banco, utilizando esses algoritmos, então é feita aqui a análise de forma estratégica, né, usada para encontrar os padrões ocultos, conexões que possam estar escondidas ali entre esses dados, que vão ter total significado para a empresa, para o empresário. Certo? Então, a mineração de dados ela ocorre no final. Depois que você implementa a coleta de dados, Data Warehouse e um software, algoritmos, né, de análise, você então entrega a mineração de dados, você entrega padrões para o gestor, para a empresa que deseja analisar os seus dados e tomar decisões mais acertadas. Certinho? Aqui a gente só está vendo uma visão geral desse processo de coleta, de armazenamento, de aplicação de softwares e da mineração, que faz a análise de tudo isso para conseguir dar retorno para a empresa em cima dos dados que ela tem. Tá? Então essa aqui é uma primeira fase de visão, só para a gente abrir a mente nesse primeiro momento. Fases do processo de mineração. E esse ponto é fundamental que vocês tomem nota. Tá? Esse modelo aqui, ó, cai muito em prova, que é esse CRISP-DM, que vem dessa sigla inglesa aqui, ó, Cross Industry Standard Process for Data Mining, né? Então, tem essas etapas que a gente entende que são etapas que são fundamentais no processo de mineração de dados. E eu trouxe um mnemônico chamado EEPMAI. Tá? É um mnemônico um pouco ruim, não consegui encontrar algo melhor, mas é a inicial de cada uma das fases do processo de mineração de dados. Esse EE, o primeiro E é o entendimento do negócio. Tá? Quais problemas precisam ser resolvidos dentro da empresa? Quais são as restrições ou limitações que existem na empresa? Qual será o impacto nos negócios de soluções potenciais que podem surgir? Então, esse é o entendimento do negócio. Então, o cientista de dados, que inclusive é uma área bem promissora, né, ele vai analisar essas informações do entendimento do negócio, de como funciona a instituição, do que ela pretende, quais são as problemáticas, quais são o impacto nas possíveis soluções. Tudo isso vai ser analisado nesse primeiro momento aí do entendimento do negócio. Em seguida, o entendimento de dados. Tá? Então, a gente entra aqui no segundo E, onde os cientistas de dados começam a análise preliminar dos dados, coletam ali um conjunto de dados, né, de diversas fontes, então de diversos setores dentro da empresa, onde também obtém os direitos, né, de acesso, então tem a LGPD, então tem todo um cuidado
com a lei de direitos ao acesso aos dados, mas claro, como é dentro da empresa, né, tem toda a autorização ali. E prepara então um relatório com a descrição desses dados. Então, depois que entendeu o negócio, as regras de negócio daquela instituição, entra no entendimento dos dados, das fontes, de onde serão coletadas as informações. E aí, terceira etapa, preparação dos dados. Então, aqui os mineradores de dados, né, devem refinar, e eu entendo que refinar é pegar esses dados e fazer ali aquela questão da separação, né, antes de usá-los para a modelagem. Então, aqui a gente chama de limpar, integrar esses dados e também fazer uma formatação desses dados. Então, nessa terceira etapa é fundamental, que é a fase de preparação dos dados que serão definitivamente úteis, né, que servirão como base para serem analisados pelos algoritmos, né, pelos softwares e pelas técnicas que serão implementadas logo na etapa posterior. Entendido até aqui, pessoal? Beleza? Na sequência, então, vamos falar, depois que a gente preparou os dados, então a gente entra aqui na etapa de modelagem dos dados. Os mineradores de dados, os cientistas de dados devem escolher dentre as várias técnicas, ferramentas, softwares, visando então inserir os dados que foram preparados na etapa anterior no software de mineração de dados. Então faz todo sentido, né? Depois que você entendeu a regra de negócio da empresa, depois que você entendeu quais são os dados que serão as fontes de onde serão coletados esses dados, fez a preparação, a limpeza, a formatação desses dados, entre então a parte de modelagem, né, onde os mineradores vão escolher as técnicas, as ferramentas, os softwares que serão implementados na mineração, tá? Beleza? Em seguida, a avaliação. Essa é uma parte muito importante, que depois que ele cria os modelos aqui na etapa anterior, o analista, o cientista de dados, os mineradores, começam então a medir os resultados, tá? Em relação aos objetivos que foram propostos lá na primeira etapa, no entendimento do negócio, né? Naquele entendimento de como deve impactar as soluções dentro da empresa, é aqui, nessa parte de avaliação, onde ele obtém os feedbacks, e aí, está sendo satisfatório, não está sendo, a gente tem que mudar alguma fonte, né? E aí, se não, se for necessário modificar alguma fonte de dado, fazer um outro tipo de formatação desses dados, então vai ser remodelado novamente. Então aqui é uma fase de feedback e modificação das estratégias, ou talvez até mesmo das ferramentas que foram implementadas até o presente momento. Então a parte de avaliação é fundamental para, né, nesse ponto aqui, ó, em relação aos objetivos de negócios originais que foram estabelecidos lá na primeira etapa. E aí, por fim, feito isso, consolidou-se, então entra na parte de implantação. Então, a parte de implantação, outras partes interessadas podem utilizar o modelo de trabalho para gerar inteligência de negócio. Uma vez que consolidou-se a fase da avaliação, atingiu os objetivos, então agora a gente pode implantar, né, esse modelo de trabalho para gerar uma inteligência de negócio que a gente chama de Business Intelligence, né? Inteligência de negócio. Então, os analistas de negócio usam a aplicação para criar relatórios e gerenciamento, para o gerenciamento constante dos dados, tá? Então, essas aqui são as 6 etapas fundamentais que vocês devem tomar nota, entender essa sequência, é primordial para que você se saia bem quando tem assuntos relacionados a essas noções de mineração de dados. Beleza? A gente vai agora para as técnicas, tá? Vamos trazer aqui algumas técnicas, também as principais que são adotadas. A primeira é a associação, identificação de padrões de associação entre itens em grandes conjuntos de dados. Então, como o nome diz, a associação é entender que muitas vezes acontece uma situação A e ela acarreta numa situação B. Então, ele chama aqui de instruções if-then, que é o quê? Se acontece alguma coisa, então acontece outra também logo na sequência. E se isso está acontecendo, você tem um efeito aí meio que em cascata, uma coisa está associada à outra, então a gente tem que investigar como é que a gente pode preparar a nossa empresa, ou pelo menos o nosso modelo de negócio, para atender essa demanda. E aí eu vou trazer aqui alguns exemplos práticos. Sistema de recomendação em comércio eletrônico. Tá? Qual é o cenário que a gente tem? Um site de compras online deseja recomendar produtos com base no histórico de compras dos clientes. Então esse aqui é o cenário. E aí entra a aplicação de associação. Se um cliente comprou um laptop, há uma alta probabilidade de que também esteja interessado em comprar uma bolsa, né, um case ali,
né, para guardar o seu laptop. E aí, então, qual é a regra desse tipo de associação? Clientes que compraram X também compraram Y. Então, a associação ela é bem simples de entender, porque uma coisa acarreta em outra. Então, é importante a gente ter esse entendimento da associação. Certinho? Beleza? Ok? Próxima técnica. A gente vai trazer agora a técnica de classificação, tá? Atribuição de categorias a novos dados com base em padrões apreendidos a partir de dados de treinamento. Então, aqui a classificação é a forma de atribuir, né, a categorias, a classes, os dados com base nos seus padrões. Então, uma vez entendido o padrão daqueles dados, eles devem ser classificados. Então, a gente pode dizer que a classificação ela funciona como uma série de classes, onde estão ali classificados cada um dos dados da instituição. São utilizados normalmente alguns métodos que a gente chama de algoritmos, né? Árvores de decisão, vizinho mais próximo, F1 Score. Então, são alguns algoritmos que são utilizados nesse tipo de técnica de mineração de dados. Então, é bom estar associado. Não precisa saber como é que eles funcionam, tá? Porque normalmente, como é noções de mineração de dados, basta você entender que são alguns dos algoritmos que podem ser implementados nesse tipo de técnica aqui, que é a classificação. Tá? Palavra-chave é classes, é a utilização de classes para categorizar os novos dados que são identificados. Acho que essa é a parte bem importante. Vamos então para o nosso exemplo prático. Diagnóstico médico. Tá? Qual é o cenário que a gente tem? Um sistema de diagnóstico médico automatizado que classifica se um paciente tem ou não uma determinada doença com base em resultados de exames. E aí, como é que então é aplicada a classificação? Dados de treinamento inclui resultados de exames de pacientes com e também sem a doença. E aí o modelo ele aprende os padrões e é capaz de classificar novos resultados de exames como positivos ou negativos. Então vejam como ele consegue fazer a classificação, né, dos exames, nesse caso aqui do diagnóstico médico, com base nos resultados de exames anteriores de quem teve ou não a doença. E aí, conforme ele vai aprendendo, e aí temos outra palavra-chave importante aqui, que é a parte do treinamento. Conforme é feito o treinamento, ele aparece aqui, treinamento, ó, como também ele aparece aqui em cima, ó, a partir de dados de treinamento. Feito o treinamento, ele consegue classificar com maior eficiência. Quanto mais treinamento, quanto mais treinado for o nosso algoritmo dessa técnica, independente de qual que seja esses daqui, né, ele consegue classificar de forma mais assertiva. Certinho? Beleza? Então, essa aqui é uma segunda técnica de mineração de dados, que é a classificação. Terceira técnica, agrupamento. Então, ele visa agrupar, e aqui, se na técnica anterior a gente falou de classes, né, da classificação, aqui uma palavrinha-chave é cluster, né, que ele agrupa. Cluster é de agrupar, né, vários pontos de dados com base em suas semelhanças, buscando encontrar padrões que justifique, né, essa semelhança. Então, eu percebo que semelhança aparece duas vezes, e um dos algoritmos principais utilizados no agrupamento é esse aqui, ó, esse K-means. E aí a gente tem um exemplo prático, ó, segmentação de clientes em varejo. Cenário, uma cadeia de varejo deseja entender os diferentes perfis de seus clientes para direcionar campanhas de marketing de forma mais eficaz. Então, ele deseja entender os diferentes perfis de seus clientes, tá? E aí direcionar, claro, as campanhas de marketing. Então, aplicação do agrupamento. Os dados de clientes podem ser agrupados com base em seus padrões de compra, como, por exemplo, clientes frequentes, né? Então, ele vai ser cadastrado, vai ser clusterizado, né? Podemos dizer assim, né? Exemplo de cluster, de agrupamento, tá? Clientes frequentes, clientes de produtos eletrônicos, são clientes que são fortemente mais tendenciosos a comprar produtos eletrônicos, clientes que têm uma forte tendência para comprar produtos de moda. Então, aqui é feito o agrupamento, tá, dos dados relacionados aos clientes que são mais frequentes, eletrônicos, modas e assim por diante. Tá? Então, ele faz esse tipo de agrupamento conforme as semelhanças dos costumes desses clientes dentro do site. Ok? Tranquilo? Na sequência, vamos ver agora mais outro tipo de técnica, que é a análise de sequência e caminho. Identificação de padrões em dados sequenciais. E aqui a gente tem mais uma palavra-chave que é importante, que é dados sequenciais ou ainda séries temporais.
tá? É o que justifica a análise em sequência. E a gente tem aqui um exemplo prático, análise de comportamento de usuários em um site. Então, qual é o cenário que nós temos? Uma empresa de mídia social deseja entender o padrão de interações dos usuários em seu site ao longo do tempo. Qual é a aplicação que nós temos? Identificar a sequência que é comum de ações do usuário dentro do site, como login, navegação em feeds, na sequência ele entra em comentários e compartilhamentos. Então, o objetivo dessa técnica é analisar a frequência e a ordem que ocorrem as ações ao longo do tempo dentro de determinados períodos. Tá? Então, análise de sequência, o nome já diz muito, né? Ele vai fazer uma análise temporal das ações que são realizadas dentro do site, dentro do aplicativo, daquela empresa, daquela instituição. Tá? Então, ele se importa, ele está preocupado em entender a série temporal de como as ações são realizadas dentro do sistema da empresa. Ok? Beleza? E aí, a última técnica que nós temos antes de resolver as questões de concurso é a regressão, modelagem de relações entre as variáveis para prever valores numéricos. Então, perceba que ela tem uma característica bem específica, voltada para valores numéricos, tá? A regressão. O exemplo prático, tá? Previsão de vendas em uma empresa de varejo. Então, como é que é feita essa previsão de vendas em uma empresa de varejo? O cenário que nós temos é uma empresa de varejo deseja prever as vendas mensais com base em diversos fatores, como publicidade, promoções e época do ano. Então, a aplicação de regressão visa coletar dados históricos de vendas e fatores que influenciaram na venda ou não de determinados produtos. Então, na sequência, desenvolver um modelo de regressão para prever as vendas futuras com base nos padrões que foram identificados nos dados históricos. Então, muitas vezes, o que justifica a compra, um aumento na venda de um determinado produto ou não, são fatores históricos como o calendário do ano, meses que são mais frios, meses que são mais quentes, né? Fim de ano como Natal, Ano Novo, época de Carnaval, Páscoa, festa junina, enfim. Tudo isso vai influenciar positivamente ou negativamente na venda de produtos. Quando se é aplicada uma técnica de regressão, né, ele analisa esses valores históricos da venda de produtos, nesse caso que a gente está fazendo aqui, a previsão de vendas em uma empresa de varejo, para fazer uma previsão para que a empresa se prepare para o calendário, se a gente estiver utilizando aqui a parte da época do ano, né? Ou então ainda com base no clima, ou então promoções que podem ser utilizadas como estratégia de marketing para impulsionar as vendas de produtos dentro do período do ano, dentro do calendário, conforme a previsão que for estabelecida e conforme as informações, né, que forem coletadas desses dados históricos, ajudarão a empresa a tomar decisões para melhorar, né, a sua venda dos produtos de acordo com essa técnica que foi implementada. Certinho? Beleza? Então trouxemos aí algumas informações, as principais informações, né, que caracterizam cada uma dessas técnicas de mineração de dados. Certinho? Vamos lá resolver então algumas questões de concurso, começando pelas mais facinhas, depois a gente vai trazer algumas mais complicadinhas para vocês. Primeira, conhecido também como mineração de dados, sua função principal é a varredura de grande quantidade de dados, a procura de padrões e detecção de relacionamentos entre informações, gerando novos subgrupos de dados. Usado comumente em grandes bancos de dados, pode-se considerar que é como um agregador e organizador de dados. Trata-se do conceito de alternativa A, Data Warehouse, alternativa B, OLAP, alternativa C, Data Mart, alternativa D, Business Intelligence, alternativa E, Data Mine. E aí, o que você marcaria nessa questão? Tá tranquila, né? A princípio, é uma questão mais conceitual e se refere a qual terminologia? Qual das alternativas você marcaria? Se quiser pensar um pouquinho, pausa o vídeo. Vou trazer a resposta agora para vocês. Então, é a alternativa E, Data Mine. Então, toda essa definição, se você quiser tomar nota, também se refere à mineração de dados. Tá? A sua função principal é a varredura de grande quantidade de dados, a procura de padrões, nós vimos isso, né? Detecção de relacionamento entre esses dados e informações, gerando novos subgrupos de dados, né? Falamos isso, dependendo da técnica, né, que foi implementada,
usado comumente em grandes bancos de dados, grande volume de dados, né? E é um agregador, organizador de dados. Bom, enfim, trouxemos aí essa primeira questão, né? A gente pode fazer essa definição de uma nova definição aqui, né? Com outros termos aqui que também é importante a gente tomar nota sobre mineração de dados. Próxima questão da CESP diz o seguinte: acerca de mineração de dados, que a gente chama de data mining, julgue o item a seguir. A mineração de dados não se limita às técnicas de obtenção de dados, envolvendo também a observação de padrões nos dados obtidos. E aí, certo ou errado? O que você marcaria? O que você acha? Essa questão está correta, está errada? Esse enunciado, né? Se você quiser pensar um pouquinho, pausa o vídeo e vou trazer a resposta agora para vocês. Então aqui está correto, né? Então nós vimos na nossa aula de hoje, olha só, até trouxe aqui o trecho lá do primeiro slide, tá? Sobre mineração de dados, que ele diz assim, ó, não se limita às técnicas, né, de obtenção de dados, mas envolve também a observação de padrões nos dados obtidos e de fato, ó, então, com ferramentas e métodos, né, então utiliza aqui ferramentas e métodos de mineração de dados, as organizações podem descobrir padrões e relacionamentos ocultos em seus dados quando se implementa o que? Mineração de dados. Então, beleza, fechou. Tranquilo, tá? Ok? Estava previsto aí no nosso primeiro slide. Cada questão eu vou trazer um trechozinho do que a gente disse para vocês entenderem aqui a explicação dessas questões aqui da CESP. Mais uma. No que se refere a data mining, julgue o próximo item. Na etapa de preparação de dados do modelo CRISP-DM, ocorre a identificação dos dados existentes com suas respectivas características, certo ou errado? E aí, o que você marcaria? Está correto esse enunciado? A parte de preparação de dados do modelo que nós vimos, ocorre a identificação dos dados existentes, né, com suas respectivas características. Se quiser pensar um pouquinho, pausa o vídeo. Vou trazer a resposta agora para vocês. Então aqui está errado. Uma pegadinha, a CESP gosta, né, sempre de pregar uma pegadinha. E aí nós temos aqui, ó, preparação de dados. Trouxe aqui a definição novamente, ó. Aqui os mineradores de dados, os cientistas de dados, devem refinar os dados antes de usá-los para a modelagem. E esse refinar significa fazer uma limpeza, integrar esses dados ou ainda fazer uma formatação dos mesmos. E aqui na questão ele diz, ó, ocorre a identificação, como se estivesse ainda identificando os dados existentes, e não é. Tá? A preparação de dados tem essa finalidade aqui de fazer uma refinagem desses dados, limpando, integrando e formatando. Então, muito cuidado para você não cair nessas pegadinhas, tá bom? Próxima questão, vamos de CESP de novo. Em mineração de dados, para atribuir registros a um conjunto pré-definido de classes, é utilizada a técnica D, alternativa A, estimativa, alternativa B, associação de detecção, alternativa C, classificação, alternativa D, agrupamento ou alternativa E, análise estatística. Então, o que você marcaria na mineração de dados para atribuir registros a um conjunto pré-definido de classes? Qual é a técnica que nós vimos, né? Principalmente falando aqui, ó, de uma palavrinha-chave que é importante para a gente. Vou trazer a resposta. Se quiser pensar, pausa o vídeo. Vou trazer agora a alternativa correta é alternativa C, classificação. Então, ele visa atribuir, fazer uma atribuição de categorias. A gente falou, né, que categorias são classes, os novos dados com base nos padrões que foram aprendidos, tá, a partir de dados de treinamento. Então, ele falou aqui, conjunto pré-definido de classes, atribuir registros a esse conjunto, né, pré-definido de classes, que são as categorias, né? Então, a palavrinha-chave aqui, classes, né, é uma dica para que a gente pudesse marcar aqui a classificação. Certinho? Beleza? Mais uma questão resolvida. Vamos para a próxima. No modelo CRISP-DM, né, que a gente tem aqui definição em inglês que nós já vimos, a etapa que consiste em identificar se o modelo escolhido está apto a cumprir os objetivos definidos na primeira etapa, o entendimento do negócio, é denominada alternativa A, entendimento dos dados, alternativa B, preparação dos dados, alternativa C, avaliação, alternativa D, implantação,
Ou alternativa E, modelagem. E aí, o que você marcaria nessa questão? Perceba que ele pergunta se a etapa que consiste em identificar se o modelo escolhido está apto a cumprir com os objetivos que foram definidos lá na primeira etapa, que ele chama aqui de entendimento do negócio, que nós vimos, é denominado de quê? O que você marcaria? Se quiser pensar um pouquinho, pausa o vídeo que eu vou trazer a resposta agora para vocês. É a alternativa C, a avaliação. Então, nessa etapa de avaliação, nós vimos, né? Depois de criar os modelos ali, os mineradores, os cientistas, né? Começam a medi-los em relação aos objetivos de negócios originais, ou seja, do entendimento que foi estabelecido do negócio lá na primeira etapa. É na fase de avaliação, né? Então, o entendimento do negócio é a primeira etapa, entendimento de dados vem na sequência, preparação dos dados, depois vem a parte de modelagem, avaliação e implantação. Nossa sequência é fundamental você entender isso para conseguir resolver bem essas questões, tanto sobre as técnicas, como sobre essas etapas, né, da fase da mineração de dados. Certinho? Então ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado. Te faço o convite para você conhecer o nosso Plano Aluno Master, para você ter acesso a todos os materiais, os PDFs, os slides, apostilas que nós já produzimos aqui no canal. Mais informações, link aqui na descrição do vídeo, e ainda te convido a conhecer meu perfil no Instagram, onde eu estou produzindo uns vídeos bem legais lá da área de informática, o TikTok com vídeos curtos. Já estamos aqui no YouTube, mas também temos um canal aberto lá no Telegram. Me procura que você vai encontrar, beleza? Qualquer coisa, mais informações aqui embaixo na descrição do vídeo. Vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Até lá, tchau!